E aí, você que nos acompanha, ó, sabe com quem eu estou aqui hoje? Quem é o nosso convidado? Não vou te contar nesse momento, mas eu vou dizer, você que tem sonhos, você que acha que nada vai dar certo, você que pensa que porque nasceu num lugar de dificuldade, na periferia, ou porque já passou da idade de estar numa universidade, eu quero dizer para você que tem solução para o seu caso. Há solução para a sua vida e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, bora comigo? O nosso convidado, eu vou dar uma dica. Ele diz assim: esta semana pode ser a melhor semana de nossas vidas! Benção, avó! Já tá descobrindo quem é? Ainda tem mais. Ele diz assim, ó: hoje é dia de adoração, a alegria está no ar. Diz que M para ouvir de novo. Tira esse microfone, gente. Agora eu já dei a dica. E a Eliane vai dizer para vocês quem é o nosso convidado de peso, porque C3Dcast só traz convidado de peso. Compartilha, dá o like, vai, meninas. Faz tudo aquilo que tem que fazer para ajudar essas meninas. Nos ajuda. Vambora? Então fala aí para eles, Eliane. Gente, a mandante tem que falar. Esse microfone na mão da Ciclé, ela sentiu, né, cantora? Me senti a própria. Tira o microfone, vem cá. Foi bem. Bom, nosso convidado especialíssimo de hoje, ele é professor como nós, meninas. Olha, nosso colega. Ele é comunicador publicitário, né? Pastor, pai de família de 2 meninas lindas, Eline e Alana. E o título que ele mais gosta de ser chamado é de amigo. Com vocês, o nosso amigo Eliel do Carmo! Muito bem-vindo, prazer enorme ter você aqui com a gente. Meu Deus! Para compartilhar a sua sabedoria, a gente está aqui para aprender. Que alegria! Obrigado, gente. Que recepção maravilhosa. Estou muito honrado aqui. Que alegria. Obrigado pelo convite. Esforcei em fazer você. Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que alegria, que oportunidade maravilhosa. Eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade, por todas as oportunidades, né, que Deus tem concedido a todos nós. Nós somos privilegiados, né? Temos esse veículo atingindo você, chegando até você. Então, eu estou muito honrado. Obrigado, Cléia, Eliane, Dayana. Bom demais poder estar aqui. Olha, muito feliz mesmo. Quero aqui de coração agradecer aí o convite, poder estar aqui. E agradecer a Deus o privilégio que Ele concede poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho aí sobre a nossa história, né? A vida vai passando, né? E as histórias vão acontecendo, a gente vai vendo a mão de Deus. Verdade. Nossa, meninas, que honra ter o Eliel aqui, né? Que quantas a diete dele. Eu, no meu horário de almoço, né? Você e todo mundo, né? Escutava o Eliel e hoje Olha, ele tá aqui do meu lado, Eliel. Só não vale falar assim, quando eu era criança pequena, eu via. Mas eu posso... te conto que ela é a mais novinha do grupo. Mas eu posso até explicar esse negócio depois. Eliel, onde você nasceu, cresceu? Como era a sua vida na periferia, que eu soube que você é de lá, então me conte. Pois é, eu tive o privilégio de nascer em Gardênia Azul, né, que é um subbairro de Jacarepaguá. Nasci no ano de 1971, no dia 18 de outubro, num dia muito chuvoso, em que os meus pais contam que minha mãe teve que sair da nossa casa até a ambulância, que ficou a uma distância de uns 700 metros, porque a água era muito grande. A água já tinha invadido, né, uma enchente, e minha mãe saiu em cima de uma bicicleta. No quadro de uma bicicleta, meu pai segurando a minha mãe, grávida, para ir para o hospital, e meu tio segurando, equilibrando a bicicleta. Você tem a noção da onde, como era a Gardênia Azul, completamente diferente de hoje, e hoje mais triste. Apesar disso tudo, a Gardênia Azul, onde eu nasci, era um lugar muito feliz, muito alegre, um lugar muito calmo, tranquilo. Graças a Deus, nós crescemos ali naquele lugar com a minha família. Eu sou o primeiro filho de 5, né? De 5, e
era um lugar muito tranquilo. Apesar de todas as dificuldades, né, que uma comunidade tem, né, de falta de saneamento básico, não tínhamos asfalto na época. O asfalto chegou na Gardênia Azul em 82, para você ter uma ideia. Quer dizer, eu sou de 71. E a gente teve que conviver com tudo isso. Questão de água. A água, a gente tinha que buscar uma certa distância. Tinha alguém, um menino, que buscava água para a gente, que era um negócio chamado... Era tipo um tonel de madeira, chamado de rola, né? E vinha trazendo água. Você vê a dificuldade que tínhamos na época. E no meio da Gardênia Azul tem até hoje uma escola. A escola Helena Lopes Abranches, onde eu fiz todo o meu primário na época. E eu trago assim com muita alegria no coração todas as professoras que me ensinaram. Lembro do nome de todas elas, de muita coisa que aconteceu ali. E ali eu comecei a dar os primeiros passos, né, para essa questão da comunicação, porque nos dias especiais do calendário, por exemplo, o Dia do Índio, aí me vestiam de índio, parava o colégio, todo mundo estava lá e eu tinha que declamar alguma coisa. Era um pouquinho mais fácil por causa da igreja, né? Fazia a poesia na igreja, as peças na igreja, então... Desde pequeno. Então, ali que a gente começou a solidificar toda essa questão aí da comunicação também. Olha só, Deus mandou um dilúvio. E aí, dentro dessa situação toda, eu quero te perguntar, Eliel, quais foram os maiores desafios que você teve na tua juventude? Muitos, vários desafios, né? Primeiro, você está numa... E comumente é assim, psicologicamente falando, quando você mora numa comunidade, você tem muita perspectiva, por si só já é uma força muito grande para baixo, não é? Depois você vem numa família também humilde, né? Meu pai muito trabalhador, meu pai não conseguiu estudar, a minha mãe só conseguiu completar ali o primário, como a gente costuma dizer, hoje tem até outro nome, né? Vocês que são ensino fundamental. E você vai vendo assim, os seus sonhos muitas das vezes são aplacados. E lamentavelmente hoje ainda existe muito isso, muitos pais, porque eles, na cabeça deles, os filhos não vão alcançar. Isso. E aí a grande ideia é a seguinte, é de que se você citar os sonhos, e isso era uma prática na época, alguém chegava e falasse assim, eu queria ser médico. Para aquela família, para a condição que aquela família vive, aquilo é impossível. Era impossível. Né? Inatingível. E aí o pai, para não frustrar o filho, ele tentava tirar isso do filho. Matar o sonho do filho. Olha só, você pode ver isso aqui. E muitas das vezes era até com uma certa verdade na cabeça deles, mas de uma forma para traumatizar você. Esquece isso, que isso não é para o teu bico. Quem nunca ouviu isso? Isso não é para você. Isso começa a minar, sabe, os teus pés. Ao invés de colocar para cima, você vai abaixando. A condição já é ruim. O local já é ruim, tudo puxa para baixo. E quem poderia te dar uma palavra para você subir, detona mais ainda. É verdade. Entendeu? E não foi diferente. Graças a Deus, eu tive A minha mãe era muito mais comedida nisso, mas meu pai me soltou muito. Meu pai, eu tinha uma relação com ele, eu tenho até hoje a relação, meu pai é vivo, graças a Deus, um beijo para ele. Né? Meu pai está com 78 anos, forte, né? Pernambucano. Eu sempre tive uma relação muito de confiança com ele. Quando eu comecei os meus primeiros passos, o meu pai foi o primeiro que me soltou. Eu pensava que ele fosse travar. Minha mãe ficava com medo, coisa de mãe. Mas imagina você soltar um adolescente de 12 anos para andar no Rio de Janeiro sem saber. E meu pai dava o dinheiro da passagem, falava como é que eu tinha que chegar nos locais, que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu tive alguém para me colocar para cima. Agora, os meus amigos hoje, quando eu encontro com eles, né, vários deles ainda morando em Gardênia Azul, eles dizem assim, cara, a gente achava você maluco. É porque desde criança eu queria ser radialista. Eu sempre nutri isso. Aos 7 anos de idade, eu pegava todos os rádios, eu estou vendo vários aqui, para começar a ouvir. Na época tinha ondas médias, ondas curtas, hoje não tem mais isso. Aí eu pegava uma rádio no Rio Grande do Sul, pegava Chitãozinho, Chororó cantando, aí a música ia, daqui a pouquinho a música voltava. E eu, olha, você imagina, uma criança de 7 anos já estava falando, mas muita coisa. Eu nasci para o rádio, eu nasci para fazer isso, literalmente. Eu nunca pensei em fazer em outra coisa, a não ser
através do rádio, entendeu? O rádio me fascina desde criança. E eu mandava um amigo aprendeu a fazer uma camisa de silk screen na época, que era o grande boom. Aí eu falei assim, coloca aí o nome da rádio Boas Novas, não tinha Rádio Melodia, Rádio Boas Novas AM era a única rádio que a gente tinha evangélica, aí ele colocava lá 1320 kHz, Rádio Boas Novas, e eu usava aquela camisa direto. Nos almoços de família, aos domingos, eu tenho um gravador até hoje, um National, que eu guardo. Era o grande aparelho na época, grande mesmo, né? E eu ficava entrevistando, brincando com a família lá de entrevistar, já me imaginando no rádio. Então, a grande dificuldade, Cleia, muitas das vezes parte do seio da família, que ao invés de tirar, ao invés de impulsionar, de colocar, de fazer assim, olha, vamos lá, vamos lutar. Eu sei que é difícil, mas nós vamos lutar juntos. Muitas das vezes, e essa é uma das minhas mensagens de pregação, é de que nós, pais, fomos criados e levantados por Deus para abençoar a vida dos nossos filhos. Hoje eu vivo isso. A Alana tem o desejo de ser médica. Primeira vez que ela falou, eu falei assim, você vai ser a melhor médica do Brasil. Amém. A gente sabe de todas as dificuldades que é, hoje, ainda. Mas não é o desejo, não é o sonho. Então, a gente tem que nutrir o sonho. E hoje, lamentavelmente, todas as esferas, tanto a esfera política, a esfera familiar, a esfera da religião, muitas das vezes, ao invés de colocar para cima, coloca para baixo pela condição que se vê. Mas o sonho não envelhece, sonho não morre. Quando a gente continua sonhando, vai acontecer. Então, aí ficou a dica. Vai acontecer. Sonho não envelhece. Sonho não envelhece, sonho não pode morrer. Continue com o seu sonho, por mais difícil que seja, por mais utópico que alguém possa imaginar, sonhe, você vai chegar. Sonhos foram feitos para serem realizados. Realizados. É isso aí, isso mesmo, Eliane. E houve algum momento decisivo que fez você querer mudar a sua realidade? Na verdade, eu comecei no rádio aos 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Então, esse ano nós estamos completando 40 anos de rádio, né? E eu tenho que explicar isso. Por que eu estou fazendo 40 anos de rádio? Quando você fala isso aqui, o cara fala, esse cara tem uns 90 anos. Começou com 5. Pois, eu comecei no rádio de 12 para 13 anos de idade, ouvindo a Rádio Boas Novas, que eu acabei de falar aqui, que era a grande rádio evangélica, não tinha outra na época, e era AM, né? FM veio bem depois. E eu estava ouvindo o comentário de um comunicador, que inclusive era o diretor da rádio, que era o João Dourado. Ele comentava na época de que em Nova Iguaçu, hoje eu sei onde é isso perfeitamente, por passar e pregar lá por várias vezes, e conhecer um pouco mais Nova Iguaçu. Era no Conjunto da Marinha, lá na estrada de Madureira, lá no finalzinho de Nova Iguaçu. Ele comentava assim, uma construtora vai realizar um condomínio de prédios, e esse condomínio vai servir a muitos irmãos de igreja, vão ter a sua moradia, não sei o quê. E eu ouvindo isso com 12 anos de idade na sala da minha casa, peguei e falei assim, olha, isso dá uma reportagem. Caramba. Eu achei que ele falou muito assim, imagina, assim, você com mais detalhes, onde que é, como faz, como fazia, como é que faz para se inscrever. E aquilo ficou no meu coração. Quando deu 5 horas, o programa dele terminou, eu liguei para a rádio, eu tinha o contato da rádio, que era na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel. Eu liguei para a rádio e falei, eu quero falar com o irmão João Dourado. 12 anos. 12 anos. Aí, interessante que passaram para ele, para o irmão dele, e ele atendeu. Percebi pela voz. Hoje em dia tem que passar por 1000. Imagina. Voz bonita, uma das vozes mais bonitas que eu conheci até hoje, do João Dourado. Aí, quando ele atendeu, eu falei, irmão João Dourado, estava vendo o seu programa, o irmão comentou aí sobre aquele conjunto habitacional que vai ter em Nova Iguaçu e tal. Se eu fizesse uma reportagem com todos os detalhes, o irmão colocaria no ar? Aí ele pegou e falou assim, tá bom, você grava atrás aqui, se eu ouvir e gostar, eu coloco. Combinado, era só o que eu queria. Caramba. Desliguei o telefone, fui pro meu quarto, comecei a ter a noção de quais as perguntas que eu tinha que fazer para atender. Olha isso, com 12 anos de idade. Quando meu pai chegou, eu falei, pai, onde fica a estrada de Madureira? Meu pai, isso é em Nova Iguaçu. E como é que eu faço para chegar lá? Eita. Aí ele falou, você pega um ônibus aqui, o 760, na Coricica, Sim. solta em Madureira, pega o trem, que vai para Japeri, solta em Nova Iguaçu, e lá você se informa. Falei, pai, eu preciso de dinheiro e tal. Ele me deu dinheiro. No outro dia, lá vai eu. Sozinho. Sozinho.
Seu pai te ensinou a ser forte. Meu pai começou a falar, ó, vai aqui para cuidar do seu quê, né? Consegui chegar. Quando eu chego no condomínio, no conjunto habitacional que eu vi, falei, pô, graças a Deus. Tinha um segurança, um porteiro, tudo fechado. Aí me identifiquei, falei com o segurança, ele falou assim, olha, você só vai conseguir essas respostas na praia de Botafogo, número 2. Olha onde eu estava. Em Nova Iguaçu, no interior de Nova Iguaçu. Um beijo para Nova Iguaçu. Aí eu falei, então como é que eu faço para voltar? Você pega um ônibus, solta lá em Nova Iguaçu, pega o trem, vai para a Central do Brasil, lá você pega 175, pede o trocador, na época tinha trocador, né? Motorista de trocador, né? Você vê como é. Coisa do nosso Entendeu? Tinha trocador na nossa época. Aí você pede para soltar em tal lugar, e eu anotei tudo, voltei. Cheguei umas 3h30 no local lá, onde poderia me dar essa informação, me identifiquei, aí uma menina veio e gravou comigo. Gravou. E nisso, eu sem fome, fazendo Meu isso Deus. tudo. Você imagina a ansiedade, né, de fazer. Eu falei, meu Deus do céu, consegui gravar. Engraçado que eu vinha dentro do ônibus ouvindo, né? Aí acabava e eu voltava. Será que tá bom? Tá mesmo? Aí no outro dia, isso era uma terça, numa quinta-feira eu levei lá para o João Dourado, entrei na sala dele. Aí ele ouviu, eu falei assim, poxa, gostei, vou colocar no ar. A partir daquele momento eu comecei a tremer. Quer dizer, o programa ia ao ar 3h. 1h eu já estava trêmulo. Você via como é que foi. Imagina, 12 anos, tudo muito novo. E eu comecei exatamente ali, naquela tarde ele rodou. Aí, no outro dia, ele falou, você pode fazer uma outra reportagem, que se eu gostar, eu vou... Aí eu já fiquei na Rádio Boas Novas. Nossa. Sério? Foi assim? Já Com fiquei 12 anos. com Foi 12 assim, anos. Já foi fiquei assim, na Rádio... Foi com a ousadia de... Né? Não tem outro... Não, Atitude. porque eu não tinha outro jeito. Ou eu ficava jogando bola com a turma aqui, ou eu seguia o meu sonho. Isso. Né? Entendeu? Então, e era uma época em que tudo começava muito cedo. Entendeu? Eu conheço vários amigos hoje no rádio que começaram com 12 anos também, 13, né? E era a época que você tinha que ir, você tinha que correr mesmo, não tinha outro jeito de se fazer. E aí eu comecei, fiquei lá, aí de tanto ficar lá, eu aprendi a operar a mesa de som. Eu já virei operador também. Já virei operador. Também fazia as reportagens e já virei operador e fiquei lá na rádio, lá com o João Dourado um bom tempo. E daqui a pouquinho vai ter uma pergunta aí que eu sei, que eu vou contar uma outra história muito interessante. Então, já sabemos como a comunicação entrou na sua vida. Foi a partir de você, da sua ousadia, né, do seu desprendimento e da coragem do seu pai em acreditar em você também, né? Verdade. Meu pai tem muita Mérito influência seja nisso. dado, né? Muito, mas muito mérito. Você imagina, hoje eu não sei se eu soltaria um filho com tudo isso. Hoje certamente não Se eu não puder ir, você não vai. Como é que você com faz? certeza. Não é? É um negócio Ousadia assim... sua e coragem dele. É verdade, isso é verdade. Acho que o incentivo pode vir também de outras formas. Tem muitas crianças que querem ser programadoras, design de jogos, né? Então, você não pode deixar o seu filho ir presencialmente no curso? Use a internet, Hoje deixa a gente pode, ele, né? invista... para que ele faça esses cursos na internet, acredite nos sonhos dele, como pai acreditou no sonho do Eliel. isso. Verdade. Quem te ajudou, então, foi o João Dourado. Isso. Né? Já falecido, uma pena, e eu consegui ainda, já na Rádio Melodia, uma vez ele me chamou, me deu um presente. O presente foi, ele gravou uns CDs de mensagens e ele falou assim, poxa, eu queria tanto que você gravasse na sua voz a propaganda dos meus CDs. Pô, foi um presente, sabe? Foi uma troca, foi um presente, não para ele, foi um presente para mim. Sim. E eu consegui gravar e a gente conseguiu tocar na rádio, eu anunciando os CDs do João Dourado, o cara que me deu a oportunidade no rádio. Muito entendeu? legal. Bom. E o que você aprendeu na rádio que carrega até hoje com você? Um ensinamento, algo que você traz consigo? Tem um negócio, é por isso que ontem chegou alguém e falou assim, como é que você gosta de ser chamado? Amigo. Eu aprendi na essência da palavra o que é isso, amigo. Hoje ficou muito... Tá vulgar, né? Todo mundo é amigo. Né? No Facebook a gente tem 5 mil amigos, tem mesmo? Não, claro que não. Vamos combinar. É muito... Essa palavra amigo, ele é muito rica. Amigo é amigo, né? E Jesus fala sobre isso, né? Eu não chamo mais de servo, agora chamo vocês de amigos. Tanto conviver com vocês, estar aqui com vocês, eu estou aqui. Então, eu tive muitos amigos que me ajudaram muito,
entendeu? E eu aprendi exatamente isso. Falei assim, toda vez que eu puder fazer isso, eu vou ser amigo. E graças a Deus, nessa minha trajetória, todos os meus amigos, eu não tenho um inimigo. No meio desse, nenhum. Vocês podem ligar para qualquer pessoa que trabalhou comigo hoje, estagiários, estagiárias, locutores, comunicadores, todos eles vão ter alguma coisa para falar boa. Porque eu aprendi isso. Porque eu tive muitas dificuldades. Você imagina de onde eu saí, né, na trajetória. Então, muita gente para me ajudar, muita gente para ter paciência, muita gente para ensinar. Não basta você ter só boa vontade para aprender. Tem que ter gente com paciência para ensinar. Né? O João Dourado te adotou. Me adotou. E a rádio toda, que eu era o mais novo de lá. Sim. Né? Eu era o mais novo de lá. Então, todo mundo acabou falando assim, esse é o mascote. Eu era o mascote, imagina, 13 anos de idade, já trabalhando na rádio. Então, todo mundo vinha, dava um toque, como é que fazia, como não fazia, o que tinha que fazer. Ávido por aprender. E eu, esponja, entendeu? Eu falei assim, então, durante a minha vida, eu quero ser amigo de quem está chegando, quero continuar sendo amigo de quem... E eu tenho amigos... Esse rapaz que me ensinou a operar é o Zé Roberto. Meu amigo até hoje, eu frequentar a casa dele. Um dia eu estava numa programação da Rádio Melodia, em São João de Meriti. Tinham 5.000 pessoas numa igreja, era o culto da rádio. E eu vi o Zé Roberto lá. E eu nunca tinha feito isso. Aí eu chamei o Zé Roberto, contei essa história e agradeci a ele publicamente. Entendeu? Foi emocionante para ele e para mim ter a oportunidade de agradecer em vida. Em vida. Entendeu? Ele falou, cara, você me arrebenta. Não, eu que tinha que fazer isso aqui. É uma forma que eu tenho de fazer, de trazer exatamente essa ideia da honra. Às vezes a gente quebra... A nossa sociedade tem um negócio assim de homenagear quem já morreu. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Mas muito grande. Eu acho que a pessoa tem que saber, de fato, o quanto ela foi importante, o quanto ela foi útil para a sociedade, ajudando um ao outro. É exatamente isso aqui. É o mandamento. É o mandamento, sim, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o mais importante é o outro. Então, eu aprendi isso. Então, ser amigo, para mim, é um negócio assim. E eu tento, sabe, manter isso. A respeito de qualquer coisa, né? Manter isso. Mas esse aí é o segredo do teu sucesso. Entendeu? E eu que convivo, né, mais de perto com você, eu sei disso tudo que você está falando. Você tem realmente seu pai, sua mãe, Cristo, né? Ele conseguiu colocar dentro de você, infiltrar em você desde pequeno essa parte humana, essa parte que você tem de humildade. Amém. E é por isso que você voa. Ao mesmo tempo que você senta aqui perto da gente, você senta lá perto do presidente, senta aqui perto de outro, porque você continua sendo o mesmo. Pois então, isso Amém. É maravilhoso, é uma dádiva de Deus. Cicleia, essa mesma sensação, quem é ouvinte, né, que não conhecia tão pessoalmente, sente, né? Aquela pessoa próxima. Se aproximou pelo rádio. Muita tranquilidade. Como foi na época, né? Com seus amigos da escola, quando eles souberam que você ficou popular, não ficou, não? Foi. Aí teve uma época mais pra frente que o menino que, gente, jogava bola, brincava lá, ele falou assim, Eliel, a gente achava você maluco, você passava com a mochila, aí a gente falava assim, pô, o cara é maluco, ele acha que ele vai ser radialista. Sério? Aí vai fazer, poxa, graças a Deus que você acreditou no seu sonho e hoje todos nós somos seus fãs. Eu tive que ouvir isso. Todo mundo que é diferente é taxado de maluco. Não é? Por que só você será, sair da caixinha. Meu Deus! Oh, caramba! Tem alguma história engraçada ou marcante lá dos bastidores da rádio, que eu sei que tem? Bom, tem uma história muito interessante que marcou, de fato. Aqui eu tive a real compreensão e a ideia, Cicleia, de que... tem uma frase hoje, que é muito popular, que diz o seguinte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa é uma frase que eu posso trazer para mim. Nunca foi sorte, nunca. Sempre foi Deus. E eu vou explicar por quê. Esse fato que aconteceu, ele aconteceu de uma maneira de que ali eu vi a confirmação de tudo que Deus, de fato, tinha para a minha vida, na área de comunicação. Chegou um tempo lá, eu não sei se o João Dourado quis me tirar, esse garoto já está enchendo aqui a paciência, eu sempre brincava com ele assim, que ele chegou e me deu uma missão. Eu já estava 8 meses, 9, já fazendo 10 meses. Chegou o ano de 1986,
ele me deu uma missão impossível, literalmente. Me chamou e falou assim, olha, vou te dar uma missão, se você conseguir cumprir essa missão, você continua na rádio. Se você não conseguir, eu vou ter que te despedir. Foi assim. Eu falei, ok. Para mim seria uma missão possível. Manda que é comigo. Ele pegou e falou assim, olha, logo mais, assim mesmo, a seleção brasileira vai estar hospedada no Hotel Sheraton. Meu Deus. Ai, pegou pesado. 1986. E lá tem 2 jogadores evangélicos, o Silas e o Miller. E eu queria que você fizesse entrevista com eles. Nossa. Aí eu falei, tá bom. Deixa comigo, olha isso. Joga no Ousadia peito e eu da faço gol, né? Imagina, eu não tinha noção do que era isso, né? Eu sim. sabia quem era Miller e o Silas, mas imagina. Vim para casa, falei com meu pai, pai, como é que eu chego no Hotel Sheraton? Meu pai, Google. porque meu pai, ele já tinha sido motorista de coletivo, então ele tinha uma noção, né? Aí ele falou assim, então você pega o ônibus aqui, era aqui na Gardênia, para quem está acompanhando a gente, né? Na Gardênia, vai para Alvorada, terminal Alvorada, pega lá 175, quando começar a descer ali o Niemeyer, iam anotando tudo, você pede para soltar em frente ao Sheraton. Beleza, peguei minha mochila, aí fita, cassete. O gravadorzinho. Gravador. Antigamente existia, gente. Cassete. A fita cassete, depois colocar aí, você vai ver o que era. Tem uma linha ali, Ali, ó. Aqui é mais. O outro aqui dava 10 desse aqui, era desse tamanho. Isso aqui já é o mais moderno, a tecnologia. Aí, beleza, botei 18 horas, eu segui pro Hotel Sheraton, para missão. Quando eu chego lá, Globo, toda a imprensa mundial, seleção brasileira, foi o ano da Copa. Foi o ano da Copa, 1986. E a seleção estava convocada e veio para o Rio de Janeiro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. Meu Deus. E o João Dourado, ninguém da rádio chegou e falou assim, essa aqui é a tua credencial. Não deram. Zero. Credencial zero. Não me deram uma folha. Falei assim, isso aqui é nossa. Imagina. Assim. E eu chego lá, tô vendo aquele negócio todo. Luzes, Globo, todo mundo, os repórteres todos da época, né? Tal. Aí quando eu vou entrar, o cara, opa, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem? Vim entrevistar o Miller e o Silas. Eu. Com essa cara. Aí o cara, tá, mas e aí? Eu sou da rádio Boas Novas, a única rádio evangélica no Rio de Janeiro. Aí eu já sabia, tinha um discurso, né? O cara, mas cadê a credencial? Credencial? Não tem. Então não pode entrar. Não posso entrar? Por quê? O pessoal tá aí. Não pode, você tem que se identificar, não sei o que e tal. Aí, a identidade, não, tem que ser do veículo que você trabalha. Você imagina, a seleção brasileira, gente. É muita coisa, né? Você imagina. Aí eu saí de lá e tentei entrar pela outra porta, nada. Falei, pronto. Tô demitido. Acabou, porque o acordo foi esse. Se conseguir, você continua. Se você não conseguir, tem que tirar da rádio. Aí eu vim para frente do Hotel Sheraton, assim. Eu lembro até hoje, onde eu fiquei, tinha a descida para a garagem. Aqui a porta principal, eu fiquei encostado numa parede, mas estava muito longe. Tipo assim, acabou o sonho, né? Aquilo que eu gosto de fazer, depois, como é que eu não vou conseguir entrar, não vou conseguir a entrevista? E eu estou longe, daqui a pouco para um carro, assim, sinto que parou um carro aqui para descer para a garagem, e o cara fala assim, fala aí, tá perdido aí? Aí eu voltei, olhei para o carro assim, quem era? Era o Manuel Inácio. Quem era o Manuel Inácio? Um dos operadores da Rádio Boas Novas, que trabalhava na TVE. Olha. Aí quando eu vi o Manuel Inácio, eu disse, ô Manuel, tudo bem? Ele falou assim, pô, tá perdido. Aí eu falei, pô, Dourado me deu uma missão, cara, para entrevistar o Miller e o Silas, só que não me deu credencial, eu fui barrado aqui. Ele, entra aqui. Meu Deus. Ai, Deus. É Deus purinho. De Deus, Por isso que eu tô falando, ali foi Deus definitivamente, né? Aí eu falei assim, então é isso aqui. Entrei no carro da TVE, ele entrou para a garagem com o pessoal, a equipe toda, aí ele pegou, me deu um rolo de fio, falou assim, segura esse fio aqui, esse rolo de fio. Aí vem eles. TVE, dá licença, TVE. Eu segurando atrás, os sei o quê, papai, ele foi lá, armou, ele era cinegrafista, e ele pegou, montou tudo lá, aí montou com o repórter, onde o repórter ia ficar, montou tudo, aí falou assim, agora, pô, vem comigo. Aí foi na recepção, falou assim, qual é o...
credenciado. Ele tinha. Qual é o quarto do Miller e do Silas aí? Tem como você fazer um contato? Claro, imprensa. Ô, Miller, tudo bem? Silas, estou aqui para fazer uma entrevista, a única rádio do Rio de Janeiro evangélica, e eles eram os únicos evangélicos. Tem como a gente fazer essa entrevista antes do jantar de vocês, antes da coletiva, não sei o que e tal? Aí Silas ficou e falou assim, não, beleza, eu estou no quarto X, vou chamar o Miller para ele vir para cá, faz todo mundo aqui e tal, beleza. Aí, pum, subi com o Manuel Inácio, cheguei lá, os dois lá, eu fiz a entrevista com os dois, fiz a entrevista, eu não aguentei, entendeu? Eu fiz a entrevista com os dois, terminamos a entrevista, eu voltei. Por isso que eu falei que foi ali que eu tive. Emocionante, né? Porque, imagina, humanamente falando, não teria como. Seria impossível. Impossível. E o João Dourado sabia disso. Ele sabia disso, porque ele foi narrador esportivo. Ele narrou a Copa de 78, ele conhecia toda essa questão do mundo esportivo, e até porque é uma questão de segurança. Sim. Né? Você imagina, como é que entra alguém que não consegue se identificar? Qual o veículo de comunicação que você está representando? Perfeito, entendeu? E aí eu consegui descer, falei com o Manuel, agradeci o Manuel Inácio. Pena que na Covid agora nós perdemos o Manuel Inácio, mas ele faz parte da minha história também. Sim. Foi um instrumento de Deus para isso. Você imagina, naquele dia ele está escalado e eu estar ali naquele momento e chegar. Foi um anjo que então, Deus não é coincidência. Acabou, não pode ser. Entendeu? Por isso que eu falo assim, então foi ali a história que eu falei que marcante, a minha história, ela é essa. Então você que não acredita em Deus, né? Aí não aguentou. Tem que acreditar. Assim, você, né, que não acredita. Fala aí, Eliel. Quem não acredita... Não adianta. Olha, se você tiver, sabe, o teu sonho, vai atrás dele. Eu fui para lá. Atitude. Eu fui pro hotel. Eu tentei entrar 3 vezes, fui barrado. Você imagina, por muito menos as pessoas jogam uma toalha. Entendeu? Mas você está ali, sabe? Confie nos seus sonhos. Como disse aqui, sonha para ser realizado, né, Eliane? Sonha para ser realizado. E o sonho é teu. O sonho é teu. Pode ser grande para o outro, pode ser utópico para o outro, mas o sonho é teu. Então, se o sonho é teu, ele é realizável. Entendeu? E eu fico com o João Dourado ouvindo, ele falou, mas como você conseguiu? Aí eu meio que contei para ele, assim, aí hoje... Se fosse hoje, aí eu imitaria o Zagallo, né? Vou ter que me engolir. Mas Deus, foi Deus. Aí marcou a minha vida. E até hoje eu conto essa história assim. Lindo, e eu revivo essa história. Assim, é Deus. Entendeu? Por isso que eu falei, nada é sorte, não foi sorte. Deus, no momento certo, na hora certa, entendeu? Deus chegou. E tantas outras evidências aí pra frente. Você também entrou na política, né? E aí eu queria saber, o que te motivou a entrar na política? Quando eu saí da Rádio Boas Novas, AM, eu fui para a Rádio Melodia. Eu só trabalhei em 2 rádios diretos, né? Eu trabalhei no futebol, que eu fui também repórter esportivo, por 2 anos, da Rádio Capital, da Rádio Mauá e da Rádio Bandeirantes. Trabalhei nessas 3 rádios, né, como repórter esportivo também. Quando eu saí, eu passei 5 anos na Rádio Boas Novas, aí fui para o quartel, cheguei lá, pedi para sobrar, porque eu já tinha a profissão, e assim que eu voltei para a Rádio Boas Novas, eu fui convidado para trabalhar na Rádio Melodia. A minha entrada na Rádio Melodia também foi um negócio assim impressionante, Deus também. Esse José Roberto, operador, trabalhava na Melodia. A Melodia já estava 2 anos aqui, no Rio, porque ela é de Petrópolis, o estúdio dela veio para a Vila da Penha. A rádio já estava 2 anos aqui, o Zé Roberto era operador, um horário na Melodia e no outro horário na Boas Novas. Olha o elo aí, olha a ponte. Aí Zé Roberto fez 1 ano trabalhando aqui na Melodia e precisava tirar férias. E alguém da Melodia perguntou para ele, você não tem ninguém para indicar para fazer o teu horário? Ele falou, tem. O Eliel. Eu tenho. Claro que tem. Aí pegou, falou comigo. Falei, pô, topo. Cara, claro. Tudo também, né? Comigo, fui para lá. Aí fui. 30 dias, aí conheci o Francisco Silva, conheci a rádio, 30 dias trabalhando ali, né, como operador, que era grande boom. A Melodia, quando surgiu em 87, foi o grande boom. Isso já era 89. Aí comecei a fazer amizade, que eu sou muito fácil para isso, graças a Deus, né? Por isso que eu falei que essa questão da amizade, né? E a lealdade também, graças a Deus. E aí passou 15 dias, passaram 15 dias, 20, 25. Aí o Zé Roberto, eu lembro como se fosse hoje, Zé Roberto ia voltar
numa quinta-feira, terminando as férias dele, e eu tenho que voltar para Boas Novas, cumprir férias. Quando foi na quarta-feira, 4h30 da tarde, 4h40, o gerente da rádio, que é o Ronaldo Brito, eu entrei na sala dele, aí ele pegou e falou assim, Eliel, tu não topa fazer locução aqui na rádio, não? A gente está tendo que demitir um menino aí que não consegue pegar um negócio, e a gente já segurou demais, você não consegue fazer folga aqui na rádio? Eu falei, claro, o Zé tá voltando amanhã. Manda. Tô comigo. Você é comigo. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, o Zé tá voltando amanhã. Ele falou, então beleza, então fala com o seu Josias Menezes. Olha isso, olha que privilégio eu tive trabalhar com o Josias Menezes, o grande nome do rádio. Você fala Josias Menezes hoje, o autor de tantas músicas, um dos grandes nomes, né? Peça seu hino preferido, o mundo evangélico conhece. Aí fui falar com o seu Josias, aí o seu Josias, então eu faço o seguinte, então amanhã e sexta você vem aqui para aprender a mesa lá embaixo, como é que opera e fala, porque a dinâmica da rádio AM para a rádio FM é diferente. Rádio AM você só fala e tem o operador. Rádio FM você fala e opera ao mesmo tempo. Só que na Boas Novas eu já fazia isso. Sim, porque você já cobria, eu já virava o microfone para aprender no AM. Por isso que tem uma frase assim, quanto mais eu pratico, mais sortudo eu fico. Essa frase é verdade. Quando a prática encontra oportunidade, dá tudo certo. Isso não é sorte, é você estar preparado. É você estar preparado. E aí eu fui, aprendi a mesa, aí no sábado, de sexta para sábado, meia-noite, eu estreiei como locutor, folguista da Rádio Melodia. E já estou lá já há 36 anos aí, para a glória de Deus. São essas histórias que eu estou falando que Deus vai, tipo assim, na sequência de... Não é assim, a semana que vem você volta, não, eu ia para acabar hoje, aí no outro dia eu já estava empregado. Que louco isso, né? Entendeu? E Deus trabalhando dessa maneira. Então, chego lá em 89, o Francisco tinha vindo a vereador em 88, perdeu, Francisco Silva, o dono da rádio. Quando chegou em 90, o Francisco veio deputado federal. E eu já estava lá. Aí eu comecei a fazer campanha Francisco. Ele foi deputado por 3 mandatos, Francisco Silva. E nas 3 eu trabalhei com ele. Aí veio o Fábio, o filho dele, já em 98, 2002. O Fábio veio em 2002. Eu comecei a fazer campanha para o Fábio. Então, eu sempre fui muito da política. Eu sempre trabalhei muito da política. Sempre fui bastidores. De bastidores. Vai aqui, a programação, uma certa aqui, equipe aqui e tal. Então, sempre trabalhei muito nisso. Quando foi agora, surgiu a oportunidade, né, da gente seguir esse caminho, né, porque precisava de alguém na cidade para poder fazer uma tríade, né, federal, estadual e municipal. Então, aconteceu essa possibilidade. E a ideia é sempre de ajudar. Se você pegar os projetos que nós conseguimos montar lá na Câmara, é sempre porque eu acredito que a política, com força e vontade, a gente consegue, porque tudo passa por lá. Eu não sei se, lamentavelmente, hoje, né, por faltar esse interesse, porque se a gente quiser resolver politicamente, a gente consegue resolver, mas muita coisa, quiçá todas as coisas. Basta ter disposição, querer fazer, intenção política, de fato, de ajudar. Ter ética, né? A ética, entendeu? A vontade, querer trazer o grupo para você para poder ajudar. Até para poder fazer jus à questão da Constituição. Sim. Se o poder emana do povo, não é? Emana, né? E emana. Fica a dica, emana, entendeu? Foi então, quase 10 mil votos, né? Foi bem expressivo. Pois né? Entendeu? Então, a gente veio para isso, para poder montar e fazer, de fato, a política como ela deve ser, como ela tem que ser, entendeu? Eu fiquei 50 anos sem atuar nisso, né? Então, quando a gente vem, existe um propósito maior nisso aí, e graças a Deus, a gente vai continuar nessa nossa caminhada, porque sonho é para ser realizado. Quais foram os maiores desafios que você, quanto vereador, você encontrou no seu mandato? Assim que eu cheguei na Câmara, o presidente da Câmara perguntou assim, Eliel, qual comissão você quer integrar? Porque você vai lá, você pode fazer parte de 3 comissões, ser presidente de uma, vice-presidente da outra e vogal da outra.
E eu peguei e falei assim, olha, se você conseguir colocar eu numa comissão, eu só quero uma comissão. Uma. Aí ele falou, qual comissão? Eu falei assim, Comissão de Defesa da Mulher. Olha. Aí ele falou, pô, mas nunca houve isso aqui, cara. Como é que eu vou botar um homem na comissão? Eu falei, por isso mesmo. Por isso mesmo. Um outro olhar, né? Um outro olhar. Por isso mesmo. Eu falei assim, por que você acha que essa briga, essa aí é uma briga só da mulher? Da mulher, É particular da mulher. Então a mulher que... Aí ele ficou assim, falei, interessante e tal. Beleza. Foi uma confusão. Como é que bota um homem? As mulheres teve oposição? Mas muito. Olha. Muito. Eu saí no jornal. Alguém criticando, batendo muito. Como é que pode? Uma casa com 12 mulheres, aí tem um homem na comissão de defesa. Aí o presidente me chamou, depois que foi eleito, né? Fui eleito vice-presidente da comissão. Ele pegou e falou, saí no jornal no domingo. Uma matéria. Jornal, gente, era em papel, as notícias eram em papel. Exatamente, é verdade. Aí ele falou, cara, terça-feira, na primeira hora da sessão, vai para a tribuna e... Aí eu vim para a rádio, colhi todos os ibopes da rádio, lembrei de vários congressos de mulheres que eu participei, Sua história, de toda né? a minha história, na rádio, os debates que eu já fiz, montei tudo. Fui para a tribuna e discursei lá, para poder assegurar um lugar de fala. Um homem na Comissão de Defesa da Mulher. Porque essa luta, ela não é da mulher, ela é da família. Da sociedade. Ela é do homem, é conscientização de todo mundo. E aí, quando eu terminei, para terminar o discurso, depois de tudo que eu falei, aí eu terminei assim o discurso. Eu lembro até hoje uma frase que eu uso sempre, assim, olha, eu sou filho de mulher, eu sou casado com uma mulher, eu sou pai de 2 mulheres, sou irmão de sangue de 3 mulheres e irmão de coração de milhares e milhares de mulheres. Obrigado, presidente, pô. Ovacionado. Entendeu? Ou seja, eu tive que defender algo que deveria ser aplaudido, né, por todo mundo. Olha que negócio difícil. E depois nós tivemos uma audiência pública, tivemos juízas, defensoras, a OAB esteve presente, todas as mulheres que discursaram parabenizaram a minha postura de estar ali. Aí você fica, mas o que a sociedade quer? A sociedade está perdida em si. Perdida em si. Não sabe o que quer. Então, você tem que ter um homem ali para poder, sabe? Não, isso aqui é o nosso lugar também. Não é a defesa, não é só a mulher. Nós temos que fazer, nós temos que lutar. É fundamental não que é? o homem se coloque. Pois é, entendeu? Então, esse é um grande desafio que eu tive lá na casa e que eu trago até hoje, né? Eu trago até hoje isso. E a luta vai continuar. A luta vai continuar, em nome de Jesus. Não vamos desistir, não. Parabéns pela E a iniciativa. vitória é certa. Gente, percebe? Quantas iniciativas, quantas ousadias, Atitude, quantas atitudes positivas, é isso. E eu creio, né, escutando essa história do Eliel, né, que assim, seus pais foram fundamentais para dar assim, esse apoio. A base, né? autoestima elevada, porque eu acho que o jovem com essa autoestima reforçada, ele se sente capaz de realizar. Acreditar. Sim. E você tinha isso, porque você acreditou em você o tempo inteiro e foi. Pois é. É isso. Não tem como, porque dificilmente você vai encontrar alguém para apostar no teu sonho, né? Porque o sonho é teu. Isso. Né? Ele pode até ser né, apoiado por um, por outro, mas ele é teu, você que tem que sair. E essa ideia da iniciativa, se você não iniciar, você vai ficar conjecturando, você vai ficar sonhando, você vai ficar fazendo conta. Não, tem que dar o primeiro passo. Monta. Tem que ir, né? Tem que ir. Com medo mesmo. Mas vai assim, não tem jeito. Não tem jeito, você vai. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer para a sua vida, a realização? Porque cada centímetro que você conquistar faz parte do teu sonho. Tá mais próximo. Faz parte da história. Entendeu? Faz parte da história. Perfeito. Então tem que continuar. Parabéns. Né? Iniciativa sempre. Parabenizando. E o Amém, desafio, obrigado. você gosta, né, do desafio? Desafio é bom demais, né? Motiva a gente, né? Ficar no... Tira da zona de conforto. É isso, faz isso. você crescer. É isso, Cicléia. Eu acho que o desafio... E ele é desafio até alguém fazê-lo. Isso. Né? Quando alguém faz, que é um negócio impossível, até alguém fazer. Depois você que alguém faz. Nisso. Aí se torna possível. Não é? Pois é. Quer ver? Um outro desafio meu foi fazer faculdade. Na minha família toda, a primeira pessoa a fazer a faculdade fui eu.
E eu carregava nas costas um peso, e a gente carrega, então, um peso de responsabilidade nas costas, porque é uma questão familiar. Quer ver? É a mesma história, quer ver? Depois que eu me formei na faculdade, um monte de gente da família. Aí, exatamente. Parece que você quebra um negócio, sabe? É um negócio assim, é possível, entendeu? Hoje meus sobrinhos fazendo mestrado já, então isso me dá uma alegria muito grande, né? Da onde eu saí, da família que eu tinha, da onde eu vislumbrei, né? E aí quando eu me formei advogado também, aqui na Tom Jobim, aqui na Barra, era uma luta muito grande, que eu já era casado. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tem coisa que a gente faz hoje que a gente vai ter que sacrificar mais. Talvez se eu fizesse numa outra época, né, seria a época, fácil, seria mais fácil. Mas o sonho, ele imprime tudo isso. Entendeu? Então, graças a Deus, sou advogado, criminalista, constitucionalista, né? Acabo também não advogando por falta de tempo, né? Não tem como você montar na rádio, fazendo a produção do debate, fazendo a produção do Cristo em Casa, né? As pregações. Podcast. Pois é, né? Coisa boa, a honra, né? As mensagens também, muitas igrejas, eu tenho o privilégio de visitar também muitas igrejas, também pregando a palavra de Deus, até para ter esse contato com os irmãos, né? Então tem sido assim, a minha vida é uma vida, ela é corrida um pouquinho, mas faz parte, eu acho, e eu gosto. Quantas horas mesmo no seu dia? Pois é. Né? Pois é, o menino pegou e falou assim, mas qual horário que você tem? Assim? Eu falei, cara, eu tenho meia-noite. Eu falei, é meia-noite mesmo. Quanto menos tempo eu tenho, mais eu arrumo. Tem um ditado assim. Eliel, como você se tornou um pastor? Essa pergunta, eu corri muito, Dayana, porque só quem sabe a vida do pastor, o que de fato significa ser pastor. Pastor não é título, né? É botar um PR ali na frente. Isso aqui, pastor, primeiro nasce no coração de Deus. E eu corri muito como filho de pastor, porque eu via meu pai e meus tios, né, tendo essa vida de pastor, não é fácil. Eu, nascido como filho de pastor, todo filho de pastor tem algum trauma. Sofre. Hoje a gente acabou melhorando isso, mas em alguns lugares isso é pesado. O filho de pastor, ele tem que ser um mini anjo. Ele não pode correr na igreja, ele não pode ser criança, né? Sabe? E o que é uma maldade? É igual filho de professor. Caramba, não pode nem não saber a matéria. Olha isso, imagina, entendeu? Então eu corri muito, mas não teve jeito. Chega uma hora que Deus chega e fala, agora chegou, deixei correr, que ele deixa, entendeu? Ele deixa correr, só que chega uma hora, chega um muro. Chega o muro. Para cuidar de gente. Pastor significa cuidar de gente. Pastoreio é cuidar de gente. Entendeu? Então, o instrumento do pastor é um cajado para afugentar os lobos e puxar a ovelha, trazer a ovelha, não é para bater. Você já faz isso, né? Pois é. Comunicação, como publicitário, né? Ao longo desses anos todos, já fez isso. Pois é. E tem gente na rádio que me considera de fato como pastor. Né? Que de alguma maneira você está pastoreando a pessoa. São palavras de incentivo. Com certeza. Entendeu? É o abraço que você manda, é dizendo, olha, o Senhor é contigo. É a palavra. Você está longe, mas a mensagem está chegando. Acolhimento, né? Sabe? Então, eu teve uma história muito interessante que eu me emocionei muito. Eu fui pregar em São Gonçalo, aí quando terminou o culto, aí veio um senhor, uns 55 anos, mais ou menos, pegou e falou assim, pastor, assim que o senhor terminar aí, entendeu, o pessoal de fora, isso aqui, eu poderia ter 1 minuto com o senhor? Tá bom, beleza. Aí o pessoal foi saindo assim, aí ele me esperando assim, eu fui num canto assim, ele pegou e falou assim, pastor, deixa eu lhe contar. Eu estou há 2 anos livre da cadeia, eu cometi um erro aqui fora, eu fui preso, eu fui condenado, e eu peguei 9 anos de cadeia, e eu cumpri tudo que eu tinha, eu paguei com a sociedade, e eu me converti na cadeia, na prisão. Os irmãos foram lá, quero mandar um abraço aqui a todo mundo que tem esse ministério aí de pregar lá no presídio. Falei, eu conheci o evangelho lá, e eu falei, como é que eu faço então para eu participar de um culto e tal? Aí uma irmã que me evangelizou trouxe um rádio para mim e falou assim, coloca na Rádio Melodia, no Cristo em Casa. Coisa linda. E ele falou assim, pastor, durante esse tempo todo lá,
todo dia, 9h30. Hoje o culto é Cristo hoje o Cristo em Casa, a partir das 10, por causa do horário da Voz do Brasil, que é de 9 às 10. Mas antigamente era 9h30. Ele falou assim, todo dia, 9h30, eu ligo o rádio e eu fico ali orando a Deus, ouvindo, e eu elegi o Senhor como meu pastor. Olha, que forte isso. Todo dia eu falei assim, agora vai começar o culto, meu pastor vai falar. E ele falou que todo mundo na cela ouvia junto com ele. Coisa linda. Tamanha a dedicação dele. Aí ele pegou e falou assim, eu posso dar um abraço do meu pastor? Ai, que lindo isso. Agora eu posso dar um abraço. O anjo, né, que Deus mandou. Falei, meu tipo Deus, assim, aí, né? Não sabe? tem como você não Não aceitar tem esse como, chamado, não né? tem É um como, chamado, não né? tem como, É um não tem chamado. como. Aí eu falei, meu Deus, obrigado por ser útil. Eu nem sabia. É que Deus vai deixando essas fagulhazinhas acontecerem para vocês, tá vendo? Ele não permite muito, apesar de terem muitos, né? Mas para a gente talvez não. Mas, sabe, a gente vai montando assim, eu falei, meu Deus do céu, obrigado, muito obrigado por ser útil, muito obrigado por fazer a obra, entender a obra, né? O comunicador quer isso, né? Ele quer passar a informação, passar aquela mensagem, né? E você cumpriu, assim, fidedignamente, A voz de né? Deus. A voz de Deus. Pois Você é. chegou do Eliel, como é que você encara essa fé, ser pastor e dentro da política? Porque a coisa mais difícil hoje é um político, a gente saber que é idôneo, que é uma pessoa do bem, né? A gente sabe que existe, viu, gente? Sim. Mas, mediante a tudo que você escuta, eu queria te perguntar como é que você faz para manter esse equilíbrio, essa força, não desistir. Cicleia, a gente tem exemplos na Bíblia, ainda bem que a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia ela é perfeita e ela é completa. A gente tem exemplos na Bíblia de que é possível você estar num local e se manter. José, né? Lembrei José, dele agora. Nós temos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, sabe? Homens que, sabe, marcaram a história a partir disso aí. Hoje, lamentavelmente, a questão da ideia de um político hoje, o rótulo mais simplório que tem é ladrão. Infelizmente. O que é triste, o que é muito triste, sabe? E o rótulo não é sem razão, lamentavelmente, em muitos casos, né? Mas é exatamente aqui que a luz tem que brilhar. O tempo que a gente passa na política, por onde eu passei, graças a Deus, alguém falava assim, isso aqui para mim é um troféu. Os outros falavam aqui, isso aqui é homem. Eu entendi o que eles queriam dizer, que às vezes na política não tem palavra. Entendi. Entendeu? Isso aqui é homem. A palavra dele, você sabe? pode Então, isso por si só. já bastava. Eu tive um período de uma vereadora, permita não citar o nome, Sim. questão de ética, e de que eu, quando estava no gabinete, a minha secretária, a Luciene, chegava, batia na porta, entrava e falava assim, a vereadora está aí. Eu sabia o que era, eu falei, entra. Ela entrava chorando, ora por mim. Ela havia perdido a filha por suicídio, acabada, e eu orava, abraçava. Ela ia lá buscar. Nossa. Oração, pedir uma palavra. Estava no lugar onde tinha que estar. Já valeu. Já valeu. É isso. Pregava, falava com ela, incentivava. Hoje está bem melhor, né? Porque, graças a Deus, nenhum de nós temos a ideia, o peso, a dor que é perder um filho, né? A gente consegue nem mensurar isso, mas ela ia buscar o bálsamo. Tinham 50 vereadores na casa. E ela ia lá. Referência, né? Entendeu? Para orar, para buscar. Aí falou assim, aí passava um tempo, agora eu tô melhor. Falei, fica firme, vamos embora, vamos continuar. Qualquer coisa, eu tô aqui. Valeu. Isso não tem preço, né? Valeu, verdade, valeu, não tem preço, né? valeu. Entendeu? Então, é seguir. Vai falando, as coisas vão acontecendo e você vai seguindo. Por onde a gente passar, a gente precisa falar do amor de Deus. Não tem jeito, Não Cicleia. importa qual seja o lugar que Pois você é. frequenta. Acabou. Né? Claro que a gente sabe que determinados lugares são muito mais difíceis Sim. para você encontrar alguém que possa te ouvir, Isso aí. mas a gente não pode se acovardar. E é só manter a ética. Quando você mantém a ética, acabou. Alguém fala assim, pô, é diferente. Ele nem sabe, entendeu? Manter postura. Valores, princípios. Acabou. Alguém ética, fala assim, né? não fica É contando negociável, não conta essas piadas perto dele, não, que Isso aí. acabou, você se posicionou. É só se posicionar.
Se você se posicionar, acabou falando, não brinca assim, não fala. As pessoas entendem isso. Mas é questão de posicionamento. Você tem que se posicionar. Dar esse limite, né? Óbvio. Né? Senão você é engolido, né? Sim. Aí, senão você vira mais do mesmo, né? Então tá bom. Né? Às vezes você tem que chegar e... E como é que é ser pai, filho? Diante de tantas atribuições. Ele ainda é pai de família, né? Marido, é pai de 2 meninas lindas. Fala como é que você consegue dar tempo, né? Olha, eu confesso... Tempo para isso. Eliane, eu confesso que vocês mulheres que vocês trabalharam nessa parte da educação e na vida, né? Porque professor, e a Cicléia sabe, é uma classe que eu falo sempre, eu faço homenagens, independente se é dia 15 de outubro ou não. Porque, para mim, essa classe é todo dia. Porque se tem juiz, tem médico, tem, sabe, advogado, todos eles, justamente. Parece clichê, mas não é. Mais pura verdade, né? Não tem como é que você faz? Outra, quer ver? E é tão marcante que se você perguntar para mim qual foi a minha primeira professora, o nome dela, eu sei. Eu também sei. Olha como é que marca, carinho, olha como é que marca a vida da gente. Sabe, as nossas melhores recordações, se a gente for colocar mesmo aqui, lá no colégio. Lá na infância. Sabe, com os nossos amigos, aqueles que a gente ainda tem possibilidade de encontrá-los hoje. Hoje eu fui na Helena Lopes Abrão, está todo mundo aposentado. Também pela idade, né? Você imagina. Graças a Deus. Eu fui lá para ver um monte de gente. Eu tenho maior vontade de reunir todo mundo, né? Para poder fazer um encontro. Ia ser muito legal, né? Para poder falar. Então, a nossa vida é uma vida, de fato, muito corrida. E eu tento aproveitar o máximo do pouco de tempo que a gente tem para ter tempo de qualidade. Eu aprendi que não é a quantidade de tempo, porque tem gente que passa o dia inteiro com os filhos, mas não vale absolutamente nada. Está lá no celular, está fazendo outras coisas, a atenção não está ali na criança. Acabou, né? O tempo não é de qualidade, nada é de qualidade. Entendeu? Eu aprendi também de que o pouco tempo que você tem, quando ele é de qualidade, quando ele é inteiro, quando ele é intencional, no sentido de você estar, de fazer presente, de buscar, esse vale. É isso aqui que marca, né? A outra coisa que eu aprendi é de que as maiores lembranças, e isso serve para nós também, a gente pode certificar isso, são as pequenas coisas. Foram as pequenas coisas que nos marcaram. Isso é muito verdadeiro, né? Pequenas coisas, negócio, sabe, lá da nossa infância, negócio, brincadeira que a gente... Um negocinho, sabe, que a gente... Abraço, né? Negócio simples, não foi o carrinho. Né? Eu brinco às vezes pregando na igreja, falando para a família, de que eu ficava esperando chegar aquele carrinho de bombeiro, né? Grandão. Não, o meu não tinha rebote, não. Tinha uma escada Magiro que a gente tinha que levantar assim, mas daqui a 3 horas já estava sem roda. A escada Magiro já não sabia onde estava, não era. Sabe qual é a lembrança que eu tenho da minha infância? É do Natal, um frango assado. A mesa, com meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aquele copo que tinha um... Lembra aqui que a gente... Era tipo um canudo no copo. Gente, canudo é uma coisa recente. Antigamente o copo tinha um canudo. Né? O canudo aqui, o copo aqui e tal, né? E a gente tomava que suco. Que suco antigo. Que suco Cicléia tem cara de quem gostava de laranja. Essa aqui é de abacaxi. Não, meu que suco era de uva. De uva, olha aí. Eu sou chique, meu que suco era de uva. Muito bom. Eliel, fala aí pra mim. Você já falou, mas eu quero que você... Qual o segredo entre equilibrar o ministério, a política e sua profissão? E não pirar. Você sabe, eu consegui parei para pensar e cheguei à conclusão, Cicléia, de que eu coloco tudo isso no bojo do ministério. Tudo isso. A rádio é um ministério. Meu pai ele falou que o máximo que ele conseguiu ficar numa empresa, 1 ano. Ele falou, meu filho, como é que você está nessa rádio esse tempo todo e você sai daqui todo dia com maior força, caramba, para ir, né? Sabe? Eu falei, sabe o que é, pai? Porque lá não é o meu trabalho.
Esse é a grande É o sacada, ministério, né? Lá é o meu ministério. É isso aí. Lá é o meu ministério. Entendeu? Aí eu vou lá para a nossa igreja. Ali é o meu ministério. Quando eu chego ali, beijo a avó Isa, beijo a avó Vê Terezinha, a Carol. vejo a Carolzinha, ela vem, Carolzinha agarra ele. vem, sabe? É o meu ministério. Sabe? Na política, é o meu ministério. Eu consegui aprovar uma lei do Dia das Mães, do Dia das Famílias com filhos desaparecidos. Olha, Essa bandeira, ela não tem nada a ver com a gente porque a gente não perdeu ninguém. Mas é a realidade de um monte de gente agora. Mas muita gente não tem noção. Entendeu? E aí a Mães Virtuosas é uma ONG que tem, e até de uma irmã nossa, mais feliz da vida, chorando, para a gente lembrar isso. Isso tem que fazer parte de mim. Aí eu perguntei uma vez na igreja, lá que a gente estava fazendo um trabalho, quantas vezes você parou na vida, para ser sincero, para olhar um cartaz daquele? Para ver se você conhece. Falei, eu nunca parei. Não tem nada a ver comigo. E a sua atenção, às vezes, transforma. Pode Tá achar ali, outro. fala, pode achar. olha isso, gente, que negócio tá aqui. Olha, mas a gente... contra-cheque, contas, já vem com os rostinhos, né? Você entendeu? Então a gente aí paramos lá, fizemos uma solenidade e todo ano a gente faz um trabalho para lembrar isso, para dizer assim, olha, Acalenta, né, o coração. é o ministério, é o ministério que você tem. Ele tem que fazer parte. Isso tudo faz parte. Entendeu? Ministério. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, Faça-o. com todas as suas, todas. Isso aqui não, faça com todas. Chegou, então Intensidade máxima. acabou, não tem jeito, tem que fazer. isso Então, aí. é o ministério. Ministério. A pastoreia, ministério. Por isso, ministério. Acabou. Você vai Eliel tem uma tocando. intenção aí de fazer, né, um projeto lindo para as crianças atípicas. Pois é, verdade. A Dayana é uma supervisora, Olha aí. né, uma especialista em inclusão. E a gente pode fazer aí uma parceria bem bacana, vai porque ser eu beleza. creio que você vai conseguir chegar onde você quer. Amém. E lá a gente vai ter essa porta. Não tenha Né? dúvida. Porque as mães atípicas precisam muito. Eu tenho uma lei que eu sou coautor dela, de dentista, saúde bucal para autista. Já está aprovada. Eu Eu lembro tive o disso, privilégio de poder fazer isso, ser coautor dessa lei. E é a bandeira. A Cicleia sempre participa lá com a gente, toda vez que a gente vai falar de autismo. Cicleta. A Cicleia está lá, o espectro autista, Cicleia está lá, pela história de vida, pela experiência dela em sala, sabe, colabora muito. Agora já tem a Daiane aqui, já tem a Eliane aqui, olha como é que já vai aumentando. E a gente precisa de braços, de mãos, né? Pra ajudar. Pra gente poder seguir, alcançar, entendeu? E então vamos embora, eu tô aqui. Manda! Eu acredito. Faz gol. Manda a bola que faz gol. Anota aí, Senhor. Anota aí, lembra gente? Quem? Pois é, verdade. Eliel? Verdade. Maravilha. Bom. Deus é bom. E qual conselho você daria para esses jovens da periferia que sonham, né, com um futuro melhor? O que você poderia falar aí para os nossos ouvintes? Você sabe, Eliane, se você pegar qualquer jovem agora de 12, 13 anos de idade e perguntar para ele assim, qual o seu sonho? Aí ele fala assim, conseguir um trabalho, invariavelmente é assim, para dar uma casa para minha mãe. É verdade. É impressionante. Como isso era um negócio que eu tinha também. Sério? Que não era eu. Porque a nossa última régua, a nossa última, sabe, é a nossa mãe. A mãe, e eu tô aqui Cercado de mães. de mães. Isso aqui é um negócio assim maravilhoso. Mãe é um negócio assim, quando a gente brigava na escola, você podia xingar teu irmão. A mãe. Agora xingou a mãe, aí deu ruim. Aí não ia, aí não tinha jeito. É assim até hoje, tá? É assim até hoje, tá vendo? Então, todo jovem tem esse desejo de vencer na vida, não é por ele. O primeiro plano é a mãe. Honrar a mãe. É a mãe. E aqui está um princípio. Honrar os pais. Toda vez que você honra teu pai e tua mãe, você cumpre um princípio bíblico. E toda vez que você cumpre um princípio de Deus, ele está ali. Vai dar certo. Estar junto, né? Você entendeu? Então, independente do teu projeto, independente da dificuldade que você tem aí no teu sonho,
Cara, quando você tem essa ideia assim de você, poxa, eu vou vencer para ajudar minha mãe. Eu vou vencer para ajudar meu pai. Eu lembro que eu saía com meu pai às vezes de madrugada, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos. Eu ia com meu pai trabalhar. Meu pai vendia frango na feira, naquelas combis. Antigamente era a Granja da Angola, uma granja que tinha aqui em Jacarepaguá. E sábado e domingo eu ia com meu pai, ao invés de eu ficar em casa, né, descansando, eu ia com meu pai. E a gente parava para tomar café, e aí meu pai pedia lá um pão, sei lá, com queijo, pão, não sei o quê. Olha o que eu fazia. Pegava metade do pão, guardava para minha mãe. Que fofo, gente. Que minha mãe já lindo. estava em casa tomando café. Já tinha até tomado café. Já tinha, e eu estava lá guardando, e guardava com muito cuidado. Quando chegava em casa à tarde, mãe, aqui que eu guardei para a senhora. Ai, sabe, quando você nutre isso, né, eu assim, caramba, é para honrar. É admiração, né? É, Coisa sabe? que alguns jovens hoje não têm. Esse é o admiração problema. pelos pais. Esse é o Quando problema, você tem Cléia. essa admiração, meu Deus. E olha que eu apanhei bem, hein? Apanhei bem porque eu também não era... Eu acho até... Você não apanhou, não. Tá Eu acho até, Daiana, que eu apanhei pouco. E mais da minha mãe, né? Que meu pai saía, meu pai estava sempre fora, e minha mãe que, entendeu? Mas é um apreço. A mãe dele é uma fofa, gente. Um apreço, Tô nem assim. acreditando nisso. Eu, o primeiro filho de 5, e acabava tendo que ajudar tudo ali, fazer tudo, né? O filho mais velho, na época, tinha que fazer tudo. E aí tem que aprender a fazer comida, Ajuda, tem que aprender a arrumar. menores. Não tenha dúvida, entendeu? Então, eu sou um privilegiado. Então, concluindo aqui o que a Cicleta perguntou, então, olha, sonhe alto. Pode sonhar alto. É o teu sonho. Teu pai garante, né? Tá aí, acabou. Vai em Ele frente. é grande, dono de todas as coisas. Vai em ele frente, garante. vai em pai frente, maior. vai em frente, vai em frente. Muito bom. Temos um pai maior que garante. Né? Pois é, pois é. E outra, e ele é pai, nós somos filhos, né? Né? Jesus falou assim, qual pai vocês são maus? Jesus falando, nós, como seres humanos, né? Temos essa índole, né? Qual pai que o filho pede pão, ele dá uma pedra? Exatamente. Nós aqui, né? Você imagina o teu pai no céu. É o teu E você pai. é prova disso, né, Elia? Prova. Sua história, tudo que você contou aqui hoje Linda pra gente, história, né? Tem a né? mão de Deus em cada detalhe. Detalhe. Cada Nem detalhe. sobre- em Eliane, cada detalhe. cada detalhe tem Deus, entendeu? E isso aí exatamente... Se eu tiver, às vezes eu costumo dizer, se eu tiver participação nisso tudo, e eu tenho 1%. É verdade. Né? Porque tem que ter a tua participação. Se eu ficar sentado, aguardando, esperando as portas se abrirem, não ia. Então, isso é contigo. Tá na mão de Deus, Não, deixa já- deitar na rede. Já era. Então, é 1%. Tudo isso aqui, essa coisa toda de ir, de fazer, de enfrentar os desafios, é 1%. E 99%, ele que faz. Deus que É abençoe. o Vai. dia que essa internet, os jovens acham que tudo vai cair do céu e vai Não cair. vai. Não vai, não. Não Né? vai. Se não tiver essa ação, essa atitude, como você ia falando, tem atitude, né? Da ousadia, né? De ir, de buscar. Não tem jeito. E outra, cada um de nós sabe exatamente o potencial que tem. Às vezes a gente negligencia. Todos nós temos, né, Eliane? Todos nós temos. Potencial. Você tem aí um potencial muito grande. Não fica feliz por isso, não. Porque o potencial é um negócio que ainda não aconteceu. Muita gente diz, então potencial, aí morre com potencial. Não, é esse potencial que vai fazer girar você. Para frente. Você vai para frente. Você tem potencial, muito bem. Então vamos realizar aquilo que você tem que E fazer. por onde for passando, vai encostando em outros e vai movimentando Não tem esse jeito. potencial. Porque é assim. Vai se preparando. Exatamente isso, entendeu? E A se gente for vai para morrer e juntando. levar o potencial para o túmulo, de que adiantou? Não adiantou Tem que absolutamente passar, nada. tem que ensinar, tem que fazer como fizeram com você, senta aqui. Exatamente. Né? Vem menino de 12 anos, Entendeu? sonhador, E que eu vou te dar essa oportunidade. E outra, eu perguntava tudo. Sabe, Ávido aquele por garoto saber. curioso. E outra, eu tinha prazer, eu falava com o cara assim, pô, tu não quer folgar domingo, não? Para eu ir para a rádio para fazer, para operar. O cara, pô, domingo? Deixa eu ficar aqui. Eu já Isso era estava... brincadeira. Para mim, eu tinha que estar ali, sabe? Eu tinha que estar ali, eu tinha que fazer aquilo. Quando eu fui para a Rádio Melodia, eu já sabia falar e operar, porque eu havia treinado. Eu ficava treinando no estúdio, como é que fazia isso. Então, já não tive muita dificuldade. Mas já se começasse do zero.
porque você é proativo. Né? Então, esse jovem que é proativo, que busca mais, né? E assim, dá uma missão, aí ele faz essa, mais essa e aquela. Não é isso? Porque, então, aí você vai crescendo, você vai observa, você é observado o tempo inteiro. O tempo todo. Então, as oportunidades vêm daí. O tempo todo observando. Olha, e outra coisa, as dificuldades elas vão aparecer mesmo. E ainda bem. Só que dificuldade é pra gente passar. Isso aí. Não é? Imagina. Bora. Tocar a ficha, meter bronca e realizar o sonho. Eu acho que isso que é bonito na vida, né? E você ser realizado por aquilo que você faz. Quer dizer, eu não trabalho. Nunca trabalhou, né, gente? Ele nunca trabalhou. Você entendeu? O resto dele é só... É um privilégio todos os dias acordar e eu agradeço tanto a Deus. Falar assim, porque eu sei quantas milhares de pessoas estão me aguardando entrar no ar às 8 horas da manhã. Muitas delas falam, estou aqui tomando café só esperando o teu bom dia. É verdade, hein? Sabe? Isso é muito verdadeiro. Mas muito verdadeiro. Aí eu falo, Deus, muito obrigado, eu sou um privilegiado. Fala aí para os nossos ouvintes que essa semana pode ser... Essa será a melhor semana das nossas vidas. É isso aí. Toma posse. Toma posse. Todo domingo que ele tá lá, eu pego para mim. Sai de põe. Mas antes, deixa sua mensagem para os nossos... Você já deu um conselho, né? Agora deixa sua mensagem, já chegando quase no final. Poxa, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, o que você poderia deixar hoje, né? A ideia normal, todos nós viemos com uma missão na Terra. Todos nós. Você que está aí, não sou isso, eu não dei certo nisso, não dei certo naquilo, não dei certo naquilo outro. Talvez você não acertou ainda. Qual o teu propósito de vida? Todos nós temos um propósito de vida e você tem o seu propósito de vida. A questão aqui é não desanimar, achar que não tem propósito de vida. Esse é o maior erro do ser humano, achar que não tem propósito de vida. Todos nós temos e você tem um propósito de vida. Talvez você não tenha encontrado ainda, mas eu espero que a partir de tudo isso que nós conversamos aqui, você encontre um propósito. Porque quando a gente está, de fato, no nosso propósito, você pode ter certeza. Vocês ouviram essas dificuldades aqui? Não entrar no Hotel Sheraton para fazer, olha o que Deus promove, o livramento para acontecer. Né? Você poderia ter ido embora. Poderia ir embora. Eu você ficou lá meditando assim, você poderia ter ido embora, desistido, mas você não desistiu. Deus falou, calma isso aí. Um dia eu vou usar você num podcast para abençoar outra vida. Amém. Outras vidas. Você sabe? Então, é isso que acontece. Sabe? Então, talvez eu não entrasse nunca na Rádio Melodia da forma que foi. Sim. Até porque... Eu esqueci desse detalhe. Olha que dificuldade. Até porque o menino que trabalhava comigo na Rádio Boas Novas, que cresceu comigo, assim que saiu a Rádio Melodia, ele foi chamado para ser o chefe dos locutores. E como ele era meu amigo, a rádio ainda estava em Petrópolis, eu peguei, e a rádio estava testando um monte de gente, né, locução. Aí eu peguei e falei com ele. Assim que surgiu uma oportunidade, você me chama. Dá uma oportunidade lá, aí palavras dele, vou traduzir a palavra, todas as palavras dele. Você nunca será um locutor de FM. Nossa! Assim, você nunca será um locutor de FM. Inveja isso? Talvez. Sei. Aí eu falei com ele assim, então tá bom. Quando ele falou isso, aí no outro dia eu já intensifiquei os treinos de como é que se trabalha em FM. Eu poderia guardar aquilo, acabar... Acabou, se trancar no quarto. Acabou. Não, eu intensifiquei. Isso. Intensifiquei. Impulsionou. Muito mais. Te impulsionou a querer mais. Muito mais. Anos depois, aí ele me pediu perdão. Olha, reconheceu. Ele reconheceu. Porque eu orava a Deus. Falei, eu não posso ficar com isso. E eu que te agradeço. Quando você falou aquilo, eu intensifiquei os treinos lá. Por isso que eu estou aqui. Levou para a construção, né? Sabe, se você não espera, também a galera vai. Não. Alguém vai interpor. Vai falar contra, alguém vai dizer que você não tem dom. Alguém vai falar um monte de negócio. Mas você, o que você acha? É você, é com você. A decisão é sua. Deu para seguir. Eu esqueci desse detalhe, porque esse foi o grande boom. Porque tinha que ser no final. É verdade. E eu quero te convidar para o nosso quadro. Aceita? Aceito. Então bora lá. É o Sede Pong. Bora, meninas. Vamos lá. E quem vai começar? Pode ser você. Pode ser eu? Então vamos. Uma palavra. Amor. Vamos lá. Um sonho.
Eu tenho um sonho de que a justiça social, sabe, de fato aconteça. A justiça social de tantas pessoas amarguradas, tristes, dependentes, pessoas necessitadas, muitas delas passando fome, que um dia isso se resolva. Esse é um sonho, sabe? Sonho nosso, viu? De todos nós. É um sonho coletivo de quem é do bem, né? Então, eu acho que o sonho é essa justiça social da gente poder fazer. E cada um de nós, e vocês já fizeram, mas vocês não têm noção da transformação que vocês já fizeram nesse país, na profissão de vocês. Vocês introjetaram na vida de muitos homens e mulheres o bem. Homens e mulheres agora que vão promover o bem, foram instruídos por vocês. Talvez nem em casa, no lar desestruturado, mas vocês acolhendo, falando, homens de bens na sociedade. É por isso que a sociedade ainda está aqui. Acreditamos nisso. Um livro, criar. William. Um livro ou qualquer livro? Livro que você queira indicar aí pra gente. Todo ano eu leio 66 livros, no mínimo. Que é a Bíblia Sagrada. O livro, para mim, o maior livro que tem é a Bíblia Sagrada. Que são 66 livros, né? A Bíblia é o compêndio de 66 livros. Porque eu tenho certeza de que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Tem mesmo. Para todos os assuntos. A Bíblia só tem uma mensagem, que é a mensagem da salvação, mas ela tem vários temas. O que você quiser saber, de família, de política, de homens de sucesso, de homens que foram derrotados, está tudo ali na Bíblia Sagrada. Nem à toa que os coaches estão pegando, né? Todos eles, entendeu? A partir dali você vai ver sempre, entre aspas, não sei o quê, a Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada é o maior livro, o maior best-seller. Uma saudade. Eu ia falar que era da minha infância, mas... Eu tenho saudade... Agora você me pegou. Porque eu sou muito saudosista. A Aline está assistindo agora. Às vezes, sexta-feira ou sábado, eu vou para o meu quarto, aí eu ligo o computador, vou lá para, não sei, eu fico ouvindo os rádios antigos. É um negócio assim. A Aline nunca nem ouviu, nem era nascida na época, e eu acabei pegando por começar muito cedo a ouvir rádio. Mas eu tenho saudade de uma época em que as famílias se reuniam mais. A mesa, né? Sabe, aquilo ali, a gente tinha... E as famílias, né, os filhos, os meus tios, as minhas tias, a gente se reunia na casa do meu avô. Né, quando meu avô estava vivo, uma vez ou duas vezes por mês. E era aquela integração e aquela interação. Hoje, os meus primos são meus irmãos. São primo-irmãos e irmãos-primos. A ordem não altera. Tanto que a gente viveu esse momento. E, lamentavelmente, hoje não tem mais. Sobretudo depois que meu avô morreu, nunca mais família. Que coisa, né? Como é que tem alguém, né, que consegue fazer esse elo? Sempre né? tem alguém que agrega. Não né? é? E aí, sabe, a gente tem essa dificuldade. Hoje, eu comentava com um primo meu, que também é pastor, eu falei, cara, será que a gente só vai se encontrar em cemitério? Você imagina? Então, eu tenho uma saudade disso. Às vezes, quando eu posso, eu reúno todo mundo. Para a gente, o máximo de gente. Eu tenho saudade dessa época que isso era espontâneo, né? Todo mundo queria isso. Precisa promover mais encontros assim. Muito mais sem encontros. ser aniversário, não tenha né? dúvida. Não tenha dúvida. Uma referência, Eliel. Uma referência. Eu tenho uma referência que já não está mais aqui, mas que acabou de uma forma norteando a minha vida, além do João Dourado, que Eliane até falou aqui, né? Foi o anjo que Deus usou. Eu tenho uma referência muito especial, que é o Francisco Silva. O Francisco Silva foi um homem que veio de São Paulo, morou na rua, vendeu limão e, trabalhando muito, começou a crescer aqui, foi dono de churrascaria. Teve uma ideia brilhante, porque o Francisco Silva, ele é referência porque ele estava 30 anos na frente do tempo dele. Tinha visão. Impressionante. Visionário. Impressionante. Uma vez o Anésio Sarmento, meu paizão que também já dorme no Senhor, pegou ele lendo uma carta na antiga Rádio Copacabana de um irmão reclamando com ele, isso há
50 anos atrás, 45, o irmão reclamando com ele que estava com muita dor no fígado, com problema no fígado. E o Francisco lendo, o irmão relatando para ele. Aí ele lendo, o programa não tinha começado, aí ele pegou, guardou a carta e falou assim, Anésio, o que é bom para fígado? Aí o Anésio falou, o Anésio do interior, né, Santa Maria Madalena, pegou e falou, Chico, minha mãe sempre falou que é bom jurubeba. Jurubeba, né, é bom para fígado e tal. Aí, pô, como é que arruma jurubeba? Na época não tinha Google. Né? Hoje, se você quiser, tudo. Aí ele começou aquele negócio todo, aí conseguiu um amigo de um laboratório, conseguiu o jurubeba, foi no laboratório, o dono do laboratório, tinha o laboratório, o dono do laboratório era Atalaia. Aí criou o quê? Jurubeba. Atalaia Jurubeba. Mentira. Pois é isso que eu tô falando. Louco. Que negócio assim. E outra, todo mundo fala. Aí ficaram falando assim, pô, mas Francisco, isso aqui é amargo. Ele falou assim, amarga, mas resolve. Mas resolve. A gente cresceu com isso. Olha que ideia, há 30 anos atrás. Né? Há 30 anos na frente dele. Né? O rádio, quando ele foi comprar a Rádio Melodia. Ó, a Rádio FM. Aí o Anésio, muito irmão dele, né? Cicleia conheceu bem o Anésio, pastor Anésio, meu paizão, pegou e falou, pô, Chico, não compra rádio FM não, mas ninguém tem aparelho FM, mas todo mundo vai comprar. Todo mundo vai ter. Tá aí, tá todo mundo. Ele foi o primeiro homem a trazer uma rádio para a Barra da Tijuca. Hoje está todo mundo na Barra. Então é uma referência e eu tive o privilégio de desfrutar, sabe, de uma companhia e, sobretudo, de uma relação de pai e filhos. Né? Hoje o Fábio Silva, o Marcelo, os filhos, né, de Francisco me chamam de irmão. Toda vez que se refere ao nosso pai, essa foi a relação que ele criou. Então, uma referência muito grande. Quem você caminha. Pois é, entendeu? Então, é um negócio assim muito bonito que a gente vive. Esse tempo todo lá, tem gente, dos filhos lá, vários deles nem estavam lá quando eu cheguei. Né? Então, acaba chegando ali, encontrando outro irmão ali também. Então, o Francisco é uma referência. Um momento, já falou vários momentos inesquecíveis, mas assim, um momento inesquecível. Foi o nascimento da minha filha. Ou das filhas, né? O meu casamento também foi marcante, mas nascimento de filha é um negócio assim que marca a gente, né? Da Eline, a primogênita, eu não consegui assistir, não. O parto, não. Falaram, tal, eu passei mal. Né? Passei mal, e aí levei lá a máquina Kodak. Gente, é um negocinho que, né, tinha uma fitinha. Tinha um filme que demorava, às vezes, 3 dias para revelar. Né? E aí não consegui assistir o filme, o parto. Mas da Alana, eu já tinha feito já o direito, e aí sabe como é que o direito é? O direito penal, outro mata a cabeça, outro tira a cabeça, dá o tiro. Eu já tava, aí já fui de boa, aí consegui assistir o da Alana. Mas o nascimento das minhas filhas foram os 2 momentos assim mais marcantes da minha vida mesmo. Gente, que marcante é esse dia aqui com você. Quanto aprendizado. Muito obrigada. Gostei demais. Gostei muito. Demais, né? Tá gostei aqui, muito. Bom. Que bom. A gente está muito feliz e eu quero que você, embora eu sei que você fala para o planeta, mas pessoal que quiser te achar, sua rede social. No Debate Melodia é certo, gente. Então, vou deixar aqui o Instagram, que é o @Elieldocarmo, né? Você encontra a gente lá. Acho que dali tem algumas que as meninas vão fazendo que eu já nem sei. Né? Isso é uma parada assim que eu da tua ainda sabia. Não sei vocês, né? A gente vai a gente vai, porque a gente nasceu analógico, né? Verdade. A gente nasceu analógico. A última geração do analógico. Pois é, já a turma que nasceu aí, meu irmão. Às vezes eu peço, troca aqui minha foto do perfil. Aí eu fico 2 horas tentando. Um sobrinho de 3 anos. Aí chega o menininho lá, meu sobrinho lá, o Yuri lá, de 4 aninhos, bota aqui. Ele, já tá aqui. Falei, já tá aí, tá tudo funcionando. É isso. Né? Gente, então, louco, né? no @Elieldocarmo, lá no Instagram, você acompanha a gente também, tá lá no TikTok também. As meninas que vão pilotando esse negócio aí, é sempre um privilégio, um prazer poder estar com todos vocês aqui. Eu quero agradecer, estou muito feliz mesmo. Obrigado. Gratidão nossa. Obrigado. Estamos Obrigado. Um mimo para você. Trouxemos um mimo para você não esquecer desse dia. Meu Deus, então tem que abrir, né? E o
Livro. Depois a gente Temos dá, um depois a livro. gente As meninas falam, autografa. as meninas A falam gente assim. trouxe aqui, ó, para você se deliciar. As meninas falam, pai, se Livro você da receber Eliana. qualquer coisa, o senhor tem que abrir, porque faz parte da etiqueta. Isso. É? Falaram. Ele tá num detalhe na etiqueta, né? tá vendo aqui, ó? A etiqueta do C3 da Cast. Que isso? Ah, Que maravilha! Deixa eu só abrir aqui, filho de pernambucano. uma figura, Eu, né? eu gosto muito de Pernambuco, o pessoal de Pernambuco aí acompanhando a gente agora aí. Um Muito abraço, obrigado gente. aí pelo carinho, tá bom? Filho de pernambucano, vou colocar logo. Maravilha! Vamos ser 3 da Já- Cast. Tem uma canetinha aí dentro. Opa, tem. C3 da Cash, é isso aí. Olha ó. isso, gente. Ó, Você assinar aqueles contratos eu maravilhosos, recebo. aqueles projetos, Ah, né? e o E esse livro? livro aqui que fala O do poder do amor na adolescência. O amor Que na coisa com filho linda. agora, né? Oi, Diane, que coisa Depois boa. autografo, com muito prazer. Poxa vida, eu vou estar lendo aqui e a gente Só uma tem. pitadinha de conhecimento para os pais. E a né? gente tem os desafios, Adolescentes. inclusive lá no debate de adolescentes, Olha tá que aqui. legal. Tá bom? Já fica aqui já o convite. Olha, aceito, já Tá? aceito. Pra gente poder trabalhar, pra gente Aceito. quebrar a pedra lá, né, Zequinha? Com certeza. Então, que honra, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo, Nós tá? agradecemos sua muito, presença. muito obrigada. E Gratidão. você que acompanhou a gente até agora, gostou, né? Eu sabia que você ia gostar. Vamos lá, compartilha agora. Manda para todo mundo que precisa escutar esse assunto de hoje, um assunto de incentivo para a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Compartilha, deixa um joinha, um coraçãozinho, ajuda a gente a continuar nesse trabalho maravilhoso. E com vocês, um grande beijo e espera o próximo podcast. Ative o sininho, hein? É isso aí. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. Obrigada, Tchau. Eliel. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Foi muito Obrigada. bom, Eliel. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer, Senhor, pelo dom da vida, te louvar, Senhor, por mais um dia, te agradecer pelo privilégio, Senhor, de poder estar em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui nesse estúdio. Sobretudo, ó Deus, para pedir a tua direção. Nós vamos gravar, mas é o Senhor que vai comandar todas as coisas, porque é o Senhor que dirige todas as coisas. Que essa nossa conversa possa alcançar corações, que vidas possam ser restauradas, que vidas possam ser transformadas, meu Deus, pela nossa experiência, por aquilo que o Senhor permitiu que passássemos. E nós chegamos aqui com a tua vitória, porque foi a tua mão que nos trouxe. Abençoe cada um de nós, a técnica, Senhor. Somos gratos ao Senhor por este privilégio que temos de falar, Senhor, para este planeta. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora? Podemos? Peraí, vou botar.